Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. A nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apertar-se, sabendo a multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, e ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantado a hora, despede, pois, estas multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, disse: não precisa retirar-se. Dá-lhe Dá-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traz-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos os comeram e se fartaram, e depois, e os pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aonde Deus está, o negócio que Deus está no controle, não importa que aparentemente você está dizendo: não, isso aqui não vai dar. Não, isso aqui não tem como dar. Olha o que o discípulo falou para Jesus. Jesus quer mandar em Jesus. Jesus, manda essa multidão ir enquanto é cedo, porque eles indo pela aldeia, eles vão achar alguma coisa para comer. Por acaso Jesus não sabia o que ele veio fazer? Quem mandou Jesus vir aqui para a terra cumprir uma missão? Foi o discípulo ou foi o Pai que mandou? Sabe? Cada qual tem que saber aonde é o seu lugar. Cada qual no seu quadrado. Quando nós sabemos aonde é o nosso lugar, é só bênção que vem para a nossa vida. Antes de falar, ora. Pergunta se Deus falaria isso. Se isso é certo ou se é errado. Porque aí nós vamos evitar muito desgaste, muito estresse. Mas quando nós abrimos essa boca para falar coisa que não sabe, cuidado com essa tua língua. Cuidado. Tempo de igreja não significa vida com Deus, não. Não importa se ontem você era daquele da rede rasgada, da banda do vai quem quer. O importa é quem você é hoje na presença de Deus. Aqueles discípulos eles achavam o quê? Não, Jesus despede, porque aqui não tem. Jesus disse o que que tem? Não dá vocês mesmo de comer para ele. Mas Jesus só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: dá vocês mesmo de comer para ele, o discípulo. Então, se Jesus mandou o discípulo dar de comer para ele, é porque tem comida, não é não? Eles esqueceram com quem que ele estava andando. Quem é que está no controle da situação? Não é carne nem sangue. Quem está no controle da obra é Jesus. E quando Jesus está no controle, você não tem falta de nada. Porque o pouco que tem, ele faz multiplicar. Ele multiplica. E Jesus manda o povo, mande que o povo se assenta. Jesus pega o pão, o peixe, ergue para o céu, agradece. Agradece. Em vez de murmurar. Em vez de murmurar. Porque assim,
Deus, quando ele enviou Jesus, Jesus veio para a missão do resgate. Ou seja, para nos resgatar da mão do Satanás. Não foi? Foi. Então, quando Jesus chama uma pessoa para um ministério, ali, Cristo é a cabeça da igreja. Mas ali ele chama um pastor, uma pastora, para estar ali na frente. Não é verdade? É. Então, toda a igreja, toda a congregação vai receber a ordem daquele pastor, daquela pastora. Não queira colocar tua mão onde não é permitido, nem teu pé, porque tu pode se dar mal. A obra é de Deus, não é de homem, nem de mulher, nem de ninguém, é de Deus. E tem uma pessoa ali, pode até você não achar, porque eu conheci essa pessoa, eu conheci Jesus, não era filho do carpinteiro, como é que ele agora diz que é filho de Deus? Cuidado, vaso, vigia, vigia, vigia na terra, vigia. Não, então, tem o pastor que você vai receber ordem dele, ele é que vai. Se Deus mandar um recado por um membro ou por uma membra para o pastor, quando ele vier contar para o pastor, olha, Deus falou assim, assim, Deus já falou com o pastor, o que tu vai falar? Ele vai falar assim, eu sei, Deus já falou comigo. Uma vez, uma irmã lá em Rondônia, antes eu não orava pedindo para Deus consagrar a água, não, eu não orava. E essa irmã, Deus falava com ela e ela ficava protelando para falar comigo, para que ela, olha como a pessoa sábia é. Olha a diferença de uma pessoa sábia e a diferença de uma pessoa que acha que é sábia, que acha que é. Entendeu? Olha a diferença. Ela disse assim: Senhor, mas como que eu vou falar isso para ela, meu Deus do céu? Deus dizia: fala para ela. Aí ela veio falar assim, às vezes eu falava assim, gente, olha, a fé, se você tiver fé, você pode até colocar uma garrafa d'água e pedir para Deus consagrar, e Deus vai consagrar, e você vai beber essa água e você vai ficar curada. E ela, um dia ela teve coragem, Deus falou que era para ela falar, e ela falou: Francisca, olha, tem uma coisa para te falar, mas eu não sei como começar, porque faz tempo que Deus coloca no meu coração para você consagrar a água, sabe? Eu falei, foi? Foi. Então, Deus já tinha colocado isso no meu coração, mas eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito. Então, é assim. É assim que acontece. Agora, quando uma pessoa vem te dizer assim, ó, não, tu não faz isso. Por que tu tá mudando isso? Por que tu tá fazendo isso? Não, não faça isso não. Vai orar primeiro, vai jejuar, vai buscar em Deus, porque aí tu evita desgaste e tu evita desgastar outra pessoa também. Uma vez uma membra da nossa igreja, ela queria fazer a obra também, para tu ver como é que as coisas funcionam na igreja. Eu tô orando, Senhor, manda a pessoa para nos ajudar na obra. Manda a pessoa, uma andorinha sozinha não faz verão. Manda a pessoa. E aí eu tô orando, Senhor, manda a pessoa, manda a pessoa. E um dia essa irmã disse assim, irmã, pastora, que hora que você chega na igreja? Eu falei, eu chego cedo, então eu vou mais cedo para a gente conversar. Eu falei, tá bom, vai que a gente vai conversar. E foi. Aí quando ela chegou, ela falou, não, pastora, sabe o que que é? Eu queria começar a fazer alguma coisa para fazer na obra. Sabe, começar fazendo culto de dízimo, de oferta. Eu falei, eu tô orando para isso. Tá vendo só como que é? Não queira dar o passo maior que a perna. O negócio é orar primeiro e vai depois. Olha aqui o discípulo com Jesus. Isso é dentro do começo que é assim. Com Jesus é assim, tu imagine comigo. Eu tive um pastor, eu tive muito desgaste nessa obra com o pastor. Eu ia buscar pastor na Holanda, trazia da Holanda, eu moro na Bélgica, eu ia na Holanda buscar pastor e deixar pastor. Sabe, o pastor ainda vinha reclamando, ele se achava a última gota d'água no deserto. Era. Eu só tinha unção quando tinha o dízimo. Era o final do mês, tinha dízimo, não tinha unção. Se não tinha dízimo, não tinha unção. Era unção do dinheiro. E eu já tava saindo fogo pelo nariz, pelo olho, já tava igual aquela Maria Fumaça, que já tava mesmo, já tava já nos cascos. Até o fio de cabelo já tava saindo fogo. Mas eu não podia falar nada pro pastor, ele é servo de Deus, não é meu. Eu sabia o meu lugar era de obreira, não era de pastora. Não, e eu me colocava na minha insignificância no meu lugar. Eu fui falar para Deus.
Porque ele era servo de Deus, não é meu. Se eu quero qualquer mudança, eu vou falar para Deus. E se for de Deus, se Deus essa mudança tiver Deus tiver de acordo, ele vai tocar no coração desse pastor e a mudança vai acontecer. Não é chegar, ficar jogando piadinha na igreja, ficar jogando verde. Eu orei tanto para isso acontecer, eu e o fulano e a fulana oremos. A igreja, todo mundo ora para as coisas da igreja. Gente, vamos orar, vamos fazer tal coisa na igreja? Vamos, todo mundo ora. Não é só uma, só duas, só três, é todos para orar. É assim que é. Não querer arrancar aplauso. Toda a honra e toda a glória é dada para Deus, não é para homem nem para mulher. É assim que funciona. E eu não tenho medo de falar nada daquilo que Deus manda falar. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Não, eu tenho uma aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E nessa obra quem manda é Deus. E todos obedecem. Todos obedecem. É assim que funciona. Na igreja, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. O cabeça da igreja é Cristo. E a ordem vem dele. E passa para mim e eu passo para os outros. É como eu estou falando. Se ele falou alguma coisa para alguém, esse alguém vai falar para mim, eu sei. Deus já falou comigo. É só confirmação. É assim que funciona. Eu fiquei uns 3 dias de férias. Tirei 3 dias de folga. E eu fui para um lugar aqui perto, com um dos meus filhos. E a semana todinha eu orando, colocando essa viagem na presença de Deus. Senhor, toma conta. Mas um dia antes de eu viajar, eu fui na igreja e ali eu orei. Quando eu cheguei ali, o dia 1º de maio, quando eu cheguei na igreja, eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Abri a igreja, Josué, capítulo 1. É o meu chamado. É. Eu falei, Senhor, de novo essa palavra, Senhor. Vem chumbo grosso por aí. Quando Deus me der essa palavra, ele tá confirmando a aliança que ele fez comigo e ele tá dizendo, fica atento, porque tem maracutaia aí, tem angu, tem caroço nesse angu. Falei, mas meu Deus do céu, mais uma vez, eita Jesus. E eu fiquei atento. Aí na ida foi tudo bem, tal. Chegou lá no lugar onde a gente ia ficar, eu senti um negócio estranho, mas eu já orei. Peguei 2 vidrinhos de óleo. Aí eu estava crente que eu tinha colocado na minha bolsa. Mas quem tem 2, tem 1, né? E quem tem 1, não tem nenhum. Um ficou em casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que estava em casa. Aí quando nós saímos, chegou lá, o bebezinho ficou. O bebezinho subiu. Quando ele chegou lá onde ele ia dormir, ele olhava para cima, ele começava a chorar. A mãe do bebê desceu e disse assim, ele não quer ficar lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele olha para o teto e ele começa a chorar. E eu falei, tu já orou lá em cima? Tu já consagrou aquele lugar onde vocês vão ficar, o Senhor? Não, falei, então sobe e ora. Ela subiu, orou, depois o bebê ficou tudo bem. Mas eu comecei a sentir um negócio esquisito, eu falei, ai. Orei, repreendi, ficou tudo bem, foi ótimo. Mas na hora que a gente saiu de lá, eu acho que a gente tinha andado talvez uns 20 minutos, 25 minutos, a gente tinha rodado. A esposa do meu filho começou a passar mal. Olhei para a mulher estava branca igual flor de algodão. Disse, eu tô passando mal. Aí eu falei, só enferga assim na palma da mão, que tem gente que tem enjoo quando anda de carro, né? Aí eu pensei, será que essa mulher já está embaraçada? Meu Deus, já está grávida? Mas eu falei, não, deve ser não. Porque antes eu tinha esse enjoo, minha mãe tinha esse enjoo. E aí, o carro rodou. Daqui a pouco, eu com vontade de ir no banheiro, a minha neta com vontade de ir no banheiro. Eita, meu Deus do céu, um negócio. Mas isso aí é café pequeno. De repente, ela disse, eu estou passando mal e não estou me aguentando. A mão dela começou a travar, o braço dela começou a travar. Ela disse, eu não estou aguentando, estava ficando toda travada a mulher. Eu olhei para ela e aí eu abri a bolsa e eu lembrei que eu tinha um óleo dentro da minha bolsinha de mão, da minha mochila. Peguei o óleo, eu coloquei 2 gotas desse óleo que eu sempre peço para Deus consagrar, porque a unção é de Deus, não é minha. Eu peço, Senhor, consagra. Eu coloquei 2 gotas. Nós rodamos um pouco, paramos para a gente ir no banheiro. Quando nós paramos, ela disse, eu já estou bem. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela estava bem. Porque quando eu peço para Deus ungir o óleo, eu peço para ele colocar uma unção para libertar de
todo e qualquer mal. Isso é a segunda vez que já acontece isso comigo. Satanás sempre tenta nos provar, mas quando ele nos enfrenta, quando ele chega para nos enfrentar, ele topa com o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não me chamou para brincar de ser cristã. Deus não me chamou para brincar de fazer a obra. Ele me chamou para fazer a obra e é isso que eu faço. Quem me conheceu naquele tempo não se engana comigo. Por causa disso que Miriam ficou leprosa. Foi por causa disso. Porque, Moisés, eu era babá de Moisés, eu era assim com Moisés, tá? Depois Deus chamou Moisés para ser líder, para ser cabeça, para liderar, para ser libertador daquele povo. A Miriam começou a dizer, Deus por acaso fala só com Moisés, hein, Arão? Não fala conosco também, não? Olha só. Por acaso, ela instigando, não era o Arão, era a Miriam, que era a língua de trapo. E a Miriam não era uma profetisa? Era. Mas Satanás usa a pessoa. Satanás, ele não tem um corpo assim, ele é espírito, ele quer um corpo. Se ele achar brecha, ele entra e ele usa mesmo. Pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser quem for. Ele usa. Ele usa a pessoa. Então nós temos que vigiar essa boca santa. Senhor, coloca um guarda. Para mim só falar aquilo que o Senhor quiser que eu fale. Coloca um guarda. Se a gente não vigiar, a gente acaba enfiando o pé pelas mãos, fazendo coisa que não é para fazer. E sabe o que aconteceu com a Miriam? Ficou leprosa. Talvez ela era para ela até morrer, para Deus acabar com a raça dela ali. Porque Deus disse, com o meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Mas com os profetas aí, eu falo por sonho, por revelação. É diferente com o meu servo Moisés. E por isso tocou. E sabe por que ela não morreu? Porque Arão pediu, não, Senhor. Moisés pediu, Senhor, por favor, pediu misericórdia por ela. Parada ficou ali, afastada, retirada no acampamento dos leprosos. A gente tem que tomar muito cuidado. As coisas de Deus não é brincadeira. Não, eu não brinco de fazer a obra, eu não brinco de ser crente, eu sou cristã, eu não sigo a homem nem mulher, eu sigo a Jesus Cristo, eu sou imitadora de Cristo, eu não sou imitadora de ninguém. Vocês podem até ver que o jeito que eu prego, eu acho que não tem ninguém que prega assim, porque a maioria fica com medo de, se eu falar assim, a pessoa não vai devolver o dízimo, se eu falar assim, a pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu sinto muito, Deus mandou eu falar, eu falo, quem gostar, gostou, quem não gostou, sinto muito. Mas eu não estou aqui para fazer nem o meu gosto e nem o gosto de ninguém, para fazer o gosto de Deus, para fazer exatamente aquilo que Ele mandou. Não tem aliança com ninguém, a não ser com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa é a aliança que eu tenho, com a verdade de falar aquilo que Deus manda. Então, toma cuidado, toma cuidado. E o discípulo queria mandar em Jesus. Queria mandar, mas ninguém manda. Nós temos que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. A rebeldia, por causa da rebeldia, da murmuração, o povo andou pelo deserto, ficou ali, rodopiando no deserto e não entrou na terra prometida. Se acabou no deserto, por quê? Por causa da rebeldia, da murmuração. Da murmuração. Ali, quando a pessoa é chamada, ela tem o Espírito Santo, o Pai, que direciona ela e diz o que ela tem que fazer. Se você não está de acordo, se você não concorda, então fala para Deus. Não vai falar para a pessoa, não, fala para Deus. Engole aquilo ali, conta para Deus tudinho, porque se Deus estiver de acordo, Ele vai falar para você. Não queira colocar o pé aonde não foi mandado colocar, em minha mão. Deus não chamou todo mundo. Quer dizer, tu já pensou com um corpo com duas cabeças? Não. Com duas mãos. Não é um corpo estranho? É estranho, não é normal. É um corpo estranho, com 4 olhos. 4 orelhas. Não. Todos os membros de um corpo, não importa, eles são importantes, mas cada qual na sua função, cada qual no seu lugar. Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre abro espaço para as pessoas que querem fazer a obra. Mas se tu for chamado para lavar o banheiro, Deus vai te honrar lavando o banheiro. Se tu for chamada para a escolinha, Deus vai te honrar lá na escolinha. Se tu for chamada para ser pastora, Deus vai te honrar lá. Vai te honrar. Não tem que ter medo de ninguém, não. Deus vai te honrar lá. Mas é só a gente obedecer.
É só obedecer. E o discípulo estava com medo. Não, essa comida não vai dar para todo mundo aqui, não. Não vai dar. Olha a multidão. Quem é, quem é que está no controle da obra? Não é Jesus? E tu acha que vai faltar alguma coisa? Vai não, não falta. Nunca faltou e nem vai faltar. Esse mês agora, nossa igreja vai fazer 2 aninhos. Dia 25 nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja. Vocês do mundo todo, aonde chegasse o áudio da palavra do dia, tá convidado para participar. Vai ter bolo, vai ter uma comilança. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de servir a Ele. Porque é um privilégio servir a Deus. É uma honra de um Deus tão grande e a gente tão pequenininho e está fazendo parte da obra dele. É uma honra. Então vamos fazer com cuidado, com amor, com dedicação. Não fazer de qualquer jeito, querer se meter aonde não é chamado. Se a mão tomasse o lugar da boca, tu já pensou que coisa seria estranha? O cérebro no lugar do pé? Então, cada qual no seu quadrado. E aí o negócio vai fluir. É assim que funciona. E Jesus, por acaso, faltou comida para alguém naquele lugar? A comida não foi multiplicada? É assim na obra do Senhor. É assim. Jesus, de tudo que ele fez, é ensinamento para nós. Nós só temos que orar para Deus e parar de querer achar que a gente já acha tudo porque o fulano fez assim. Não, nós não temos que imitar o fulano nem a fulana. Nós temos que ser imitador de Cristo. Porque nós, ser humano, nós somos falhos. Todo mundo erra. Erra. Então, quando nós imitamos, somos imitadores de Cristo, é uma oportunidade, é uma chance de fazer as coisas certas. Por quê? Porque nós não estamos olhando nem para um lado, nem para o outro, nós estamos olhando para Jesus. E aí o barco não vai afundar, você não vai afundar, não. Por que em vez dele ficar mandando Jesus, né? Por que quando a tempestade estava vindo, por que ele não repreenderam a tempestade? Tiveram que acordar, Jesus, tu não se incomoda de a gente perecer, olha, o barco já está enchendo de água. Jesus não ensinou? E por que não aprendeu? Não. Aí agora Jesus manda que eles vão, porque não tem comida aqui para ele, não. A comida deu que sobrou. 12 cestos de farelo de pão. É assim que é. Quando Deus está no controle, não falta nada. Não se iluda, porque Deus não precisa de nós, não. Somos nós que precisamos dele. Então, baixa essa bolinha e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não se meta onde não foi chamado. Faça somente aquilo que Deus mandou. E aí vai ter bênção sem medida. Ah, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Pois é, esses pouquinhos. Deus te chamou para orar, então ora, porque Deus vai te honrar na tua oração. Não queira fazer aquilo que tu não foi chamado, porque não vai ter honra. Vai ter cacetada, vai ter espadada. É isso que vai ter. Olha o que Deus fez com a turma de Coré. Porque se levantou contra Moisés. Moisés pensa o quê? Deus ouve todo mundo. Ouve, mas foi Moisés que foi chamado. À frente está Moisés. À frente está Josué. É aquele que Deus colocou na frente que é para ser obedecido. E aí você vai ser abençoada. Não importa se você conheceu ele do tempo do Hong Kong, tá? Não importa. O importante é que ele foi chamado. Se você não acredita, vai orar, jejuar e pergunta: Senhor, o Senhor chamou essa pessoa para estar no controle dessa obra? E ele vai te dizer: chamei. E cuidado com essa tua boca. Cuidado. E escova essa tua boca com a pasta de Jeová. Escova. Cuidado. Prende ela com cadeado de Jeová. Prende, deixa presa lá. Porque, minha filha, isso é uma serpente. Essa nossa língua, se a gente não dá um controle nela, só deu na causa. Cuidado. Vamos orar? Então é isso que Deus tinha para falar. E voltando ao assunto da menina lá no carro, aconteceu isso com a minha filha. Nós ali no centro de Bruxelas, final de semana, tudo fechado, e a minha filha comeu um camarão e começou a se empolar todinha, já estava inchada toda, e ali dentro do carro, o que eu vou fazer dentro do carro? Mas eu sempre ando com um azeite. Foi o azeite, eu coloquei o azeite, passei o azeite nela, coloquei na mão, na cabeça. Quando nós chegamos em casa já não tinha mais nada. É assim que Deus faz. Eu não preciso gritar, porque não é eu que vou fazer, quem faz é Deus. É Ele. Eu só penso, Senhor, vou colocar a gota aqui, e é o Senhor que está colocando aí, que é o pingo do teu sangue, já está curado em nome de Jesus. E as coisas acontecem na hora que Deus quer, não é no tempo que eu quero, não é no tempo que você quer, não é no tempo que nós queremos, é no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite, consagra esta água. Coloca uma unção poderosa, meu Deus, que aonde tocar uma gota desse azeite, um pingo desta água, essa pessoa venha ser curada, ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa há de ser livre, a todas as correntes que amarrava ela seja arrebentada, tudo aquilo que estava aprisionando, que ela seja livre, que ela seja uma pessoa cheia de fé, meu Deus. Repreende o espírito da incredulidade, o espírito do medo, o espírito da dúvida, Senhor, que aonde chegue esse áudio da palavra do dia, que teu povo seja livre, Pai. Dá crescimento para essa obra, Senhor. Aviva a tua obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, todo mal, Pai, repreende do nosso caminho, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai na nossa frente, Pai, repreendendo, Pai, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito da loucura, todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus. Repreende também, Senhor, o espírito do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilintra, do Enxucaveira. Todo Satanás e seus demônios seja removido dos nossos caminhos no nome do Senhor Jesus. Toda seta maligna, toda contenda, todo espírito de contenda, todo espírito da desarmonia, no nome do Senhor Jesus seja removido do nosso caminho, da nossa casa, dos nossos projetos. O espírito devorador seja removido do nosso caminho. Toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra. Todo levante, todo intento do Satanás contra a nossa vida seja lançado por terra. Esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, para quebrar as correntes que Satanás amarrou essa pessoa, que ela seja livre e volta para tua casa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende, meu Deus, o espírito da inveja, repreende o espírito do olho gordo, repreende o espírito da fofoca, da calúnia, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Pai, envia tua legião de anjos nos nossos trabalhos, Pai, para remover todo espírito de confusão, o espírito da preguiça, no nome do Senhor Jesus. Vai saindo Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto dessa casa, anjo com espada de fogo, Senhor, para cortar essa obra de feitiçaria que foi feita contra esse casal, para destruir esse casamento, para destruir esse relacionamento. Repreende, Senhor, todo intento maligno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa finança, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, meu Deus, que o Senhor esteja tocando do alto da cabeça à planta dos pés e libertando essa pessoa de todo mal, Pai, esteja multiplicando um pouco dela, se transformando no muito, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.